Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem. Oremos. Irmãos, todos nós que dispomos da honra do conhecimento espírita, estamos resguardados pelos seus ensinamentos formidáveis, que são capazes de nos retirar da ignorância e dos apegos, para que marchemos destemidos para os tempos novos do futuro. Todos nós estamos convocados a esse ministério da prática do bem. A mediunidade, quando posta a serviço de Jesus, é capaz de aproximar corações em nome do amor, tratar os problemas e enfermidades para que o corpo nadeça. Os tempos futuros nos esperam em condições de nos fazermos médiuns da atenção, da amizade, da honestidade, da fidelidade ao Cristo. Somente o Espiritismo, com todo o conjunto dos seus ensinos felizes, está aparelhado para fazer com que a era nova possa contar com as excelências da mediunidade compreendida, ensinada dignamente e exercitada com nobreza. O tempo de hoje nos chama para o exercício da mediunidade responsável. Quem não psicografe, que escreva cartas de consolo
aos irmãos do caminho. Quem não psicofonize, que fale o bem aonde se encontrar, confortando os corações. Quem não tem o dom da vidência, que aprenda a ver à sua volta os sofredores. Quem não é capaz de realizar a ectoplasmia, que materialize assistência libertadora, que movimente recursos de equilíbrio e saúde moral. É com essa prática desinteressada e autêntica que o Cristo conta para que os novos tempos possa estar reforçado por homens e mulheres dispostos à entrega de si mesmos, à construção de um mundo melhor que todos nós desejamos. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura do Evangelho nessa manhã está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 ao 16. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Que assim seja. Poesia, pensamentos espíritas. Psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Casimiro Cunha. No livro Parnaso de Além Túmulo. Dobram sinos afinados com mágoa e desolação, porque não sabem que a morte é a nossa libertação. Toda a esperança da fé que vive com a caridade é realizada no mundo da eterna felicidade. A palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te foge é dona da tua vida. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é porta para outra dor. Quem sofre resignado após a morte descansa. Quem luta sem naufragar verá de certo a bonança. Quem tem a flor da humildade medrando no coração tem o jardim das virtudes da suprema perfeição. Volve ao céu todo piedoso, coração que andas ferido. Deus cura todas as chagas do mal que tens padecido. Que assim seja. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, bom dia.
uma manhã de muita luz, de muita paz, que nos sintamos todos abraçados pelos Espíritos de luz, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre junto de nós, para que tenhamos um lindo dia, uma linda manhã. Então, irmãos, durante o mês de outubro, que iniciou-se dia 4 de outubro, o estudo, nós fizemos leituras e estudos, né, palestras, sobre os vultos da espiritualidade. Então, falamos de André Luiz, falamos de Leon Denis, falamos de Allan Kardec, falamos de Manuel Filomeno de Miranda, Eurípides Barçanufo, Pietro Baldi, Peixotinho. E hoje nós vamos falar sobre Hermínio Miranda. Eu gostaria de fazer só um comentário antes de iniciarmos a falar sobre Hermínio. Agradecer, na verdade, a todos os irmãos, né? Ana Laura, a Carla Paravidino, nosso irmão José Martins e a nossa irmã Deoclésia. Todos os estudos, todas as falas voltadas para tudo aquilo, para o nosso estudo da manhã de hoje, tudo, não só da manhã de hoje, mas tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo desse período, desde o dia 4, porque tudo que foi falado na oração é tudo aquilo que foi feito pelos nossos irmãos que foram estudados por nós como vultos da espiritualidade. Então, assim, cada um com as suas possibilidades, né, da visão, de uma mediunidade, cada um desenvolvendo os seus carismas, né? Então, cada um dando o seu contributo a nós, a toda a humanidade, né? Todos caminharam com dificuldades, com dores, mas todos caminharam, seguiram em frente, não desistiram, graças a Deus, não desistiram de seguir, de cumprir as suas missões. Nossa gratidão, muita gratidão, é só gratidão a esses irmãos. E eu gostaria de falar também, isso que esse momento que nós temos agora para falar, que é um momento que é pequenininho, ele não faz jus a tantas maravilhas que esses irmãos fizeram enquanto encarnados e fazem por nós, ainda na espiritualidade. Então, é só agradecer muito. Nós vamos falar, então, vamos iniciar a nossa conversa, né, sobre Hermínio Correia de Miranda. Quem foi Hermínio Correia de Miranda? E na poesia, na oração, que fala da diversidade dos carismas, né, que é, inclusive, um dos nomes de obra do Hermínio Miranda, retrata uma parte que retrata bem o Hermínio, que é a questão que ele não tinha essa mediunidade, né, a mediunidade da psicografia, né, então, mas ainda assim, né, pelo seu como era um autodidata, escreveu muitos livros. Então, muito obrigada, Carla. Foi um resumo, assim, de todos esses vultos que a gente viu. Obrigada, irmãos. Então, nós vamos falar sobre Hermínio de Miranda, tá? Hermínio de Miranda nasceu em 5 de janeiro de 1920. Nasceu na cidade de Volta Redonda, a cidade que cedia a nossa Companhia Siderúrgica Nacional, né, que é a CSN, lá em Volta Redonda, que ficou muito conhecida, mas antes não era assim tão conhecida, né? Era uma cidadezinha pequena, mas, enfim. Vamos falar sobre o nosso Hermínio. Hermínio de Miranda, ele, filho de uma família muito humilde, uma família muito modesta, muito simples. Seus pais, José Reduzindo e Dona Helena Correia de Miranda. Sua mãe, Dona Helena, muito católica, acompanhava com compromisso e seriedade todos os princípios, né,
todos os dogmas da Igreja Católica, e todos os seus filhos foram batizados, crismados na Igreja Católica, e Hermínio não foi diferente. Frequentava as missas aos domingos, e Dona Helena, ela foi educada numa escola de freiras, né? Então, isso era para ela, essa orientação que ela dava aos seus filhos era seguindo as orientações da Igreja Católica. E que Hermínio era muito agradecido por Dona Helena ter dado a ele e aos seus irmãos toda essa base religiosa, né, essa base espiritual tão necessária para nós. Então, Dona Helena, ela dizia para os seus filhos que todos os seus filhos, 10 filhos que ela teve que educar, Hermínio era um deles, e ela dizia para eles que, enquanto eles estivessem sob sua responsabilidade, assim deveria ser, ou seja, todos deveriam seguir os preceitos da Igreja Católica, mas que depois que eles estivessem adultos, que eles estivessem já maiores de idade, né, adultos, já cônscios dos seus compromissos, das suas responsabilidades, cada um fizesse as escolhas que lhe aprovessem, né, que lhe fossem necessárias. Então, um outro traço de Dona Helena, eu estou falando de Hermínio, mas Dona Helena tinha um vínculo muito forte com Hermínio Miranda. Dona Helena, ela ensinou todos os seus filhos a leitura, Então, todos já chegaram na escola já alfabetizados, todos sabiam fazer conta, sabiam escrever, ler e escrever, e não foi diferente com Hermínio. E Hermínio tinha um padrinho chamado José Junqueira, padrinho na Igreja Católica, né, que foi batizado na Igreja Católica, e esse padrinho, José Junqueira, ele observou nos estudos de Hermínio, ainda menino, né, como ele era desenvolvido, como que ele era interessado em aprender cada vez mais, fazia rapidamente as tarefas que Dona Helena passava para ele, então fazia as atividades, e no outro dia ela tinha tarefas e ele queria sempre que ela adiantasse as tarefas para ele, porque ele fazia rapidamente, desenvolvia-se rapidamente. E o seu padrinho José Junqueira, percebendo isso, essa facilidade e esse interesse que ele tinha nos estudos, dada a dificuldade da sua família, né, da família de Hermínio, resolve pagar os ensinos para ele, né, ajudá-lo, custeando os ensinos para ele numa escola em outra cidade, né, que era em Baipendi, no sul de Minas. E ele vai para lá e fica no internato, no Colégio Santa Maria, onde ele ficou lá por 2 anos, e aos 11 anos ele terminou o seu curso primário com muito reconhecimento da parte da escola, dos professores, da capacidade intelectual dele já no primário. Então, a etapa seguinte foi já no Ginásio Municipal de Barra Mansa, onde ele terminou o curso. Hermínio Miranda já terminou o curso no ginásio, que é o antigo ginásio, né? Considerado o melhor aluno da sala. Então, ele já tinha, assim, aquela grande veia voltada para estudo, para a intelectualidade, mas sem deixar de lado um traço marcante da sua personalidade, que é a humildade, que é a modéstia, né? Nunca se vangloriou das suas qualidades. Continuando, então, a história de Hermínio, ele queria continuar os seus estudos, então ele se empregou como balconista em Barra Mansa. Depois ele trabalhou por um tempo em São Paulo, na Central do Brasil, e tempos depois ele retorna a Volta Redonda, onde ele prestou concurso, né? E passou nesse concurso e ficou trabalhando nesse banco
até 1942. Em 1942, ele, então, foi convidado, né, iniciou o trabalho dele, foi convidado para trabalhar na CSN, na Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, né, que tanto desenvolvimento trouxe para a cidade, para o país, né? E aí ele vai e fica trabalhando, aceita esse trabalho e vai trabalhar na CSN, como nessa parte de contador, porque ele vem mais tarde a se formar em ciências contábeis, mas ele já tinha essa facilidade, o conhecimento, né, o intelecto muito desenvolvido, e aí lá foi trabalhar na CSN. Ele então, em 45, então, em 42, ele não só, olha as mudanças que já aconteceram com ele a partir de 42, foi trabalhar na CSN, casa-se com Dona Inês, né, também em 42, e em 1950, Hermínio, já chefe da divisão de contabilidade da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, ele foi convidado pelo contador-geral da siderúrgica a se transferir para o escritório da empresa em Nova York. E aí, então, vai com toda a sua família, né? Vai Hermínio, Dona Inês, sua filha Ana Maria e sua filha Marta. O terceiro filho, que é o Gilberto, nasceu lá em Nova York. Antes da sua viagem, de realizar a sua viagem para os Estados Unidos, ele, né, realiza em sua casa, junto com amigos, na verdade, os amigos junto com ele, né, foram à casa dele e resolveram realizar uma sessão de copos, né, uma sessão mediúnica de copos. E aí ele fica muito intrigado com aquela movimentação, ele entendia que tinha algo mais, tinha alguma força inteligente por trás daquilo. Gostaria de voltar atrás um pouquinho para relembrar uma coisa que eu deixei de falar, que é o seguinte: Hermínio Miranda, aos 17 anos, quer dizer, eu estava falando que Dona Helena queria exigia, né, vamos dizer assim, que todos aqueles que estivessem sob sua guarda estivessem seguindo a doutrina católica, né, cumprissem os rituais da igreja, todos os preceitos. Mas Hermínio Miranda assim o fazia. Mas quando ele já estava lá para os 17 anos, na sua adolescência, 16, 17 anos, ele começa a ler Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo alemão que é muito questionador, né, um filósofo alemão do século XIX. E começou a fazer muitas perguntas, e ele próprio começou a se perguntar, né, a se questionar. E aí, então, ele já descobre que ele começa a pensar, não, católico eu não sou mais, porque ele se fazia tantas indagações e tantas perguntas que ele entendeu que todos os preceitos que ele havia aprendido tinha algo que não se encaixava, sabe? Que faltava alguma coisa. Então, e aí, enfim, e aí a vida dele seguiu, né? E ele continuou, porque ele não gostaria de magoar Dona Helena, né? Dizendo a ela que ele tinha aqueles questionamentos, até mesmo quando ele mudou que resolveu se dedicar à doutrina, ele também silenciou por um tempo, para não confrontar com ela, em respeito e amor, porque ele tinha por aquela mãe, né? E nesse período que ele esteve em Nova York, ele escrevia muito. Então, aconteceu essa sessão de copos, foi um pouco antes da viagem, ele viajou. E no período que ele estava em Nova York, ele escrevia muitas cartas para o Brasil. Ele escrevia crônicas, e ele enviava para o Brasil, para o jornal Amanhã. Então, ele continuou escrevendo, buscava leituras nas bibliotecas, nas bancas de jornais e revistas, ele estava sempre em busca do estudo e do aprendizado
era dele, era característica dele, né? O estudo, a busca pelo conhecimento era inerente à pessoa dele. E ele permanece nos Estados Unidos por quase 5 anos, 4 anos e 8 meses, se não me engano, e lá fica. E quando mas ele assim, sempre enviando as crônicas, né, para esse jornal. E quando ele retorna ao Brasil, ele decide buscar mais informações acerca da doutrina espírita. Ele já estava, ele levou esse tempo assim, fazendo leituras, buscando literaturas e bibliotecas, sempre interessado. E quando ele retorna ao Brasil, quase 5 anos depois, ele resolve, não, eu vou a fundo, eu vou me aprofundar nesse conhecimento, porque ele sentia essa necessidade. E aí, então, ele busca um amigo que trabalhava na CSN com ele, e que também era espírita, minto, que também não, porque até então ele não era, que era espírita, e ele pede a esse irmão, esse amigo, para orientá-lo por onde ele deveria iniciar os estudos. E ele inicia, então, esse amigo, então, dá uma listinha para ele dos livros que ele deveria iniciar, né, o seu estudo e o seu conhecimento, e ele, então, faz essa leitura, começa a leitura pelo O Livro dos Espíritos. E ele fica... e aí ele segue em frente, né? Segue em frente estudando e buscando cada vez mais. E a gente vai chegar lá na frente. Mas um fato curioso que aconteceu enquanto ele lia O Livro dos Espíritos, ele tinha a sensação, quando ele lia as perguntas, né, o Livro dos Espíritos, composto por 1019 perguntas e respostas, né? Então, ele tinha a sensação de que, quando lia, que ele já sabia a resposta. E na primeira, na segunda, e quando ele ia lendo, ele ia tendo essa percepção. O tempo passou, e em determinado dia, ele se encontra com Divaldo Pereira Franco. E Divaldo fala para ele que... E aí ele conta para Divaldo, né, relata a Divaldo essa sensação que ele tinha, essa sensação, isso, que ele tinha de já conhecer, de já ter lido, de saber aquelas respostas, por que isso acontecia. E aí Divaldo revela para ele que, ao tempo da codificação da doutrina, lá em 1857, ele lá esteve com Allan Kardec. Quando Allan Kardec estava realizando a codificação da doutrina, ele lá esteve participando, trocando ideias com Kardec sobre o Livro dos Espíritos. Então, aí ele entendeu o porquê que isso lhe era familiar, não era estranho para ele. E Hermínio Miranda teve esse traço assim, muito forte de grande pesquisador, era um cronista, educador, né, porque ele, a partir do momento que ele instiga o leitor a aprender cada vez mais, a querer ler cada vez mais seus livros, né, os seus mais de 40 livros, né, que ele é autor, ele deu a sua contribuição à doutrina dos espíritos, né, divulgando a doutrina através das suas obras, dos seus livros, que não eram psicografadas, que não eram... ele não tinha essa mediunidade, então, de psicografia ou qualquer outro carisma. Então, ele tinha essa facilidade da escrita, na pesquisa, ele tinha sabe aquele bichinho que morde e que a pessoa desenvolve, que tem aquela vontade, porque ele já trazia dentro dele marcas de outras vivências e que estavam ali aflorando, né?
aflorando. Ele, no momento das suas escritas, ele utilizou muito das suas vivências, né? Das suas vivências mediúnicas, das suas vivências quando realizava, fora do grupo espírita que ele frequentava, ele realizava sessões de regressão. Então, através dessa experiência de regressão, ele teve conhecimento de muitas das suas vidas, de muitas das suas encarnações anteriores. E daí surgiram muitos livros, ideias para muitos livros, mas em todos os livros, tudo com muita pesquisa, muito didático, muito voltado para a questão bibliográfica. Então, ele queria verificar as fontes, ter certeza da fonte, né? Quando ele pensava em algo para escrever, antes ele pesquisava, depois ele pesquisava, e pesquisava novamente. Escrevia com fundamentação, ele tinha onde comprovar aquilo que ele estava escrevendo, que ele estava levando ao leitor de seus livros. Quando eu vi, em uma dos vídeos que eu vi no YouTube, sobre Hermínio Miranda, vi uma entrevista dada por sua filha Ana Maria, em que ela mostra um dos livros que compunha a Enciclopédia Britânica, porque era assim, quando ele fazia os estudos, quando ele queria escrever sobre algum tema que lhe vinha, ele pesquisava, então pesquisava muito. E a Enciclopédia Britânica e o Dicionário Aurélio eram, assim, o Google e o YouTube para ele na época, que não tinha ainda, ele chegou ainda a pegar essa época, né? Mas ainda alcançou as maravilhas da tecnologia também. Então, assim, mostrou para nós, na tela, como que estava, em que estado se encontrava um dos volumes que ele buscava, de tanto que ele buscava. Essa partezinha aqui do livro, de dos volumes, de uma das suas bibliotecas, porque ele tinha 3, uma, inclusive, foi doada, estava sem, porque ele buscava, de tanto que ele era, de tanto cunho pesquisador que ele tinha, tão preocupado, tão zeloso que ele era com a informação que ele estava passando. Então, aquele zelo, a preocupação com aquilo que ele levava ao seu leitor. Então, ele buscava sempre a fonte e muitas fontes. Por vezes, ele tinha livro que ele tinha 60 fontes, 62 fontes, 50 fontes. Então, porque ele tinha essa preocupação. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de destacar é que ele não tinha o dom, esse carisma da psicografia, e ele fazia o seguinte: ele era um autodidata, ele escrevia os livros, mesmo que por alguma inspiração, lógico que espíritos de luz deviam estar acompanhando ele, sempre, com certeza, e ele escrevia os seus livros de todos os direitos autorais. Ele encaminhava os direitos autorais, era tudo doado para as obras de caridade, para aqueles que precisavam, os grupos que precisavam de auxílio. Então, ele tinha essa preocupação, e é uma questão importante. Então, ele era realmente, assim, muito correto, um homem muito justo. Nós temos várias publicações, né, de Hermínio para falar, mas vamos falar um pouquinho, rapidamente, assim, que o livro Nossos Filhos São Espíritos é um livro que foi escrito não para pessoas, não direcionado ao público espírita. O livro Nossos Filhos São Espíritos não foi direcionado ao público espírita, que a gente pensa que né?
Mas em todas as suas obras, assim como nessa, como em outras, a gente encontra sempre a base doutrinária, o cunho doutrinário. Então, ele escrevia não só na área, obras, desculpe, ele escrevia obras não só para a área mediúnica, mas também sobre outros assuntos, né, sobre outras questões. O cunho religioso, o cunho da doutrina espírita, a tríplice, né, ciência, religião, filosofia, estão sempre em todos os seus livros. Então, eu acho que é um compromisso dele, né, com esse tema, né, com essa relevância de destacar o cunho, mas ele não impunha isso a ninguém, ele colocava sutilmente ali nos seus livros, nas suas obras, esse cunho, esse foco, mas sem impor, sem nenhuma forma impositiva para ninguém. Ele, ao contrário, achava que o importante mesmo era ter a fé, uma fé viva e ativa, né? No livro Candeias na Noite Escura, no sumário, ele faz uma pergunta, né? Quem sou eu? E no final desse livro, ele fala uma coisa que é muito importante para nós. Ainda que a gente esqueça tudo que a gente leu, que a gente ouviu, desculpem, na manhã de hoje, que eu tenha dito, uma coisa que a gente não pode esquecer, que nós fala que nós somos construtores da nossa própria vida. Nós somos construtores da nossa própria vida, né? Que a dor é um trabalho para a nossa regeneração. Fala da terapia homeopata da dor. Então, a dor como um trabalho para a nossa regeneração, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, ele tinha acho que e principalmente nesses momentos que a gente vive, essa é uma lição de Hermínio Miranda que nós devemos nos fixar. A terapia homeopata da dor. A dor como trabalho para a regeneração na busca do autoencontro, quando compreendemos que somos construtores da nossa própria vida. Isso eu achei muito legal, olha, que nós vivemos como os atletas. Nós vivemos como os atletas, com dores, mas sem paralisar. Achei demais isso, gente. É isso aí. Né? O atleta, ele faz aquela performance para ganhar medalha de prata, para subir no pódio, não é? Então, a gente também, e vive com as dores, convive com as dores físicas, com as dores musculares, mas não paralisa, ele segue em frente. É assim que nós devemos ser, como atletas. Essa, para mim, foi assim, a grande lição assim, de tantas maravilhas que ele nos deixou, tantas maravilhas que ele nos deixou em suas obras e continua fazendo no mundo espiritual, com certeza, né? Assim, ele, como todos os espíritos, os vultos que nós estudamos e ainda estudaremos. E interessante, né, que da gente refletir sobre o fato de que todos, assim como Hermínio, André Luiz, Peixotinho, enfim, todos passaram pela Terra, encarnados como nós, sentiram suas dores, passaram pelas suas provas, expiações, mas seguiram em frente, seguiram a missão, para cumprir a sua missão, né? Seguiram na rota, né, de Jesus, seguiram a rota de Jesus para cumprir o Evangelho do Cristo, para levar a mensagem, levar a boa nova. Uma questão muito interessante também é que Hermínio, esse cunho dele de pesquisador era uma coisa assim muito forte, né? Muito forte.
porque mas ele, diferentemente dos outros pesquisadores, ele se destacava já porque ele via sempre, ele estava acima da média nesse sentido, porque ele via sempre o lado espiritual. Então, enquanto os cientistas, eles ficam sempre preocupados, né, nos meios acadêmicos, em ser aceito ou não ser aceito, ele não, ele colocava as suas ideias, sabe? Assim, se colocava mesmo sem medo, sem receio, para realizar a sua obra e colocar os seus pensamentos. Nós não podemos nos esquecer que a doutrina dos espíritos, o Livro dos Espíritos, o Pentateuco, são obras básicas de ensinamento para nós, mas a doutrina espírita é uma doutrina de evolução, é uma doutrina evolutiva. Então, ela está aberta à renovação, a reconhecer o novo que vai surgir, e que com certeza não vai ser nada de tão novo, porque vai estar lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, só vamos ter uma interpretação mais apropriada ao nosso crescimento e à nossa evolução espiritual. Tanta coisa que tem para ler, que eu nem sei sobre o tempo. Sim, uma coisa importante também que ele fala no livro, que para nós como direi, um clássico na área da mediunidade, que é o livro Diálogo com as Sombras. Todo mundo que trabalha com a mesa mediúnica, que vai realizar trabalho de desobsessão, é indicado a leitura desse livro, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda, Hermínio C. Miranda. Então, ele fala, no final desse livro, que se perguntassem para ele qual a melhor forma de fazer, o que de melhor fazer no trabalho da desobsessão. E ele responde: o amor. O amor é a essência de tudo. Então, quando qualquer trabalho, qualquer coisa, qualquer palavra, até pensamento, a gente tem que ter à frente o amor. Fazer com amor tudo que nós formos fazer. Então, o trabalho da desobsessão, especificamente, né, necessário, o amor. Isso que ele destaca como essência maior. Nós vamos ler agora, em janeiro, como eu falei que ele nasceu em 20 de janeiro de 5 de janeiro de 1920. E existe uma leitura, uma revista chamada Leitura Espírita. Leitura Espírita. É uma leitura, é uma revista de cultura e conceitos espíritas. E nessa tentei comprar, gente, o livro, a revista original, mas a editora disse que não dispunha de um volume em condições de venda. Então, não tinha mais, né? E aí eu tive que fazer a impressão para que a gente pudesse ler um pedacinho. São crônicas, artigos, muitas homenagens feitas a Hermínio Miranda, tudo falando sobre a sua vida. Muitos dos seus amigos falando, né? Porque Hermínio Miranda desencarnou em 8 de julho de 2013. Ontem, né, gente? Faz pouco tempo. Então, muitos irmãos aqui falando. Essa revista foi, edição especial, centenário de nascimento, Hermínio Miranda. Aqui está ele, Hermínio Miranda. E eu escolhi, por causa do tempo, eu poderia ler muitas coisas, tá? Tudo maravilha. Mas escolhi uma parte, que é uma crônica, de Lígia Barbieri. Lígia Barbieri. Depois eu vou falar um pouquinho, finalzinho, sobre ela. E eu vou fazer essa leitura agora. Abre aspas. Todos conhecem os homens superiores pela vida que levam e pelo que fazem e falam. Hermínio carregava na essência as virtudes que um dia consolidou como São Bernardo de Claraval. Sim, ele foi um homem santo, ele foi um santo,
São Bernardo de Claraval. E aí, continua Lígia, confesso que fiquei verdadeiramente impressionada quando descobri que o Hermínio, com quem convivi, de maneira tão terna e próxima, um dia já havia sido literalmente santo. Ele, muito humilde, né, modesto, ele falava de algumas das suas encarnações, mas nunca disse que teria sido santo, né? Bernardo de Claraval é considerado cisterciense, pela família cisterciense, um segundo fundador, pois atraía muitos para a ordem da qual fazia parte. Hermínio de Miranda, homem de oração, destacou-se como pregador, místico, escritor, fundador de mosteiros, como Bernardo de Claraval, abade, conselheiro de papas, reis e também político e pacificador. Aconteceu que Bernardo de Claraval, então, hoje Hermínio, né, em sua última encarnação, mesmo sendo um monge contemplativo, teoricamente destinado a viver sempre em regime de clausura, entrou de tal forma no concreto da realidade de sua época, a ponto de participar de várias polêmicas internas e externas da Igreja, isso há 800 anos atrás. No ano de 1115, o seu abade, de nome Estevão, mandou-o com 12 companheiros fundar no Vale do Absíntio aquilo a que Bernardo chamou Vale Claro, em francês, eu não sei falar, gente, Clairvaux, de onde surgiu o nome Claraval. E assim, do alto do mosteiro, por muito tempo, Claraval irradiou a luz do cristianismo. Então, olha a responsabilidade, olha o compromisso que ele trazia. Sua intensa luz refletia-se também em seus escritos, como o Tratado do Amor de Deus e o comentário ao Cântico dos Cânticos. Escreveu numerosas obras, milhares de cartas, mais de 300 sermões, Hermínio enquanto São Bernardo de Claraval, encarnado lá 800 anos atrás. Cheio demais. Interveio em todas as disputas doutrinais, em todas as grandes questões religiosas e seculares da época. Por ordem de tempo, considera-se um dos pais da Igreja. Voltando a Lígia, falando aqui novamente de forma mais pessoal, né? Agora vocês imaginem o que significa encontrar esse mesmo homem, mais de 800 anos depois, comprando um pãozinho na padaria. Achei demais. Efetivamente, só vim a ter conhecimento de toda essa história quando me convidaram pela primeira vez a fazer uma palestra sobre o amigo, sobre o Hermínio, né? Que caminhava junto comigo nas manhãs, no Parque das Águas de Caxambu. Então, a Lígia Barbieri mora em Caxambu, e fazia caminhadas no Parque de Caxambu, e sempre encontrava Hermínio, e sempre conversando, trocando ideias com ele. Então, é isso que ela está falando aqui. Alguém tão simples e modesto, a despeito de sua imensa envergadura espiritual, que jamais mencionou tal fato em nossas muitas conversas. Hermínio tinha acesso a várias de suas encarnações. Falava nelas como quem comenta sobre o dia em que assistiu um filme no cinema. Então, falava de uma maneira natural, né? De uma maneira simples, comum. Mas nunca contou que havia sido santo. É a questão que a gente, né, da simplicidade, da modéstia, da humildade, né? O máximo que revelou foi que já tinha andado por aqui na época do Cristo. Deu um livro para ela de presente, né? Ela diz, deu-me um livro de presente e disse, veja se me encontra por aqui. Mas essa já é história para uma próxima revista, uma revista dessa que ela está falando. Fato é que, até então, imaginava eu que os santos eram seres de pura luz, seres ascensionados que jamais voltariam a pisar neste orbe,
depois de encerrada a tarefa onde haviam sido reconhecidos e condecorados. Mas não, Hermínio foi santo e conviveu entre nós como ser humano comum. Passou por dores, dificuldades, provas e expiações, como cada um de nós. Teve problemas do coração, perdeu parte da audição, experimentou dificuldades para andar. Então, gente, todos esses vultos, né, acho que por isso são vultos da espiritualidade, conviveram bem, souberam conviver com as suas dores, e como atleta, né, a gente é como atleta, tem que seguir e seguir as suas dores, com as suas dores, mas não desistir da jornada, não desistir da luta, porque nós estamos aqui para vencer, para crescermos espiritualmente, para evoluirmos. A grande marca, segue Lígia falando, eu até não vou ler muito, começa um pedacinho. A grande diferença é que o espírito que verdadeiramente consolidou seu aprendizado carrega na alma a marca indelével deste aprendizado, ou seja, ele já trazia essa marca forte nele. Por isso, essa dedicação ao desenvolvimento, à divulgação da doutrina dos espíritos, através das suas obras, através das suas palestras, das orientações, através do trabalho mediúnico que ele fazia no centro espírita que ele trabalhava, né? Então, na sua grandeza, exemplificou com a própria vida a importância da fé. Então, era o comportamento, né, a forma dele agir. Então, segundo a Lígia Barbieri, era a fé a sua grande marca. E realmente. E a gente vê os históricos e tem muita coisa para ler nessa revista. Eu aconselho que todos possam ter acesso a ela através do YouTube, né? Ele também era alguém tão serenamente convicto em sua certeza de que somos seres incondicionalmente amparados pela sabedoria do Pai Maior, que o próprio Cristo vela por nós, incansável, que em sua última conversa com a filha mais velha, olha, gente, isso em 2013, a Ana Maria em conversa com a Lígia Barbieri, conta, dá esse presente que para a Lígia e para todos nós, né, para sabermos disso, né? Eu fiquei muito tocada que a Ana Maria repartiu com a Lígia esse presente. 2 dias antes de seu desencarne, ele disse, abre aspas, filha, quando se sentir sozinha, ou nervosa, ou com coisas demais para fazer, e se vir perdida, ore, creia, confia em Jesus e entrega tudo a Ele. Ele vai apresentar a solução. Ele vai te apresentar a solução. Coisa mais linda, né? 2 dias antes do seu desencarne, com toda a sua lucidez, né? Coisa mais linda. Então, assim era Hermínio, alguém que vibrava fé com um simples olhar. Uma das histórias que bem exemplificam a profundidade e a intensidade, a intensidade da sua força e da sua fé, data de 42, eu nem vou fazer essa leitura ali, eu vou falar porque, assim, gostei muito do fato que eu quero ler ainda uma cartinha que Hermínio escreveu para o Lípio. Que quando ele trabalhava na CSN ainda, como chefe da divisão responsável pela repartição, questão de pagamento, ele não era como hoje, né, que nós temos essas facilidades de internet, de computador, de informática, de tecnologia, né? Então, ele teve os funcionários da CSN faziam filas, né, perfilavam assim, né, faziam filas para receber o seu salário, né, o seu ordenado, e era tudo colocado em envelopes para que eles pudessem receber. E um dos empregados
bateu no ombro de Hermínio e falou: seu Hermínio, o meu pagamento não está correto, está faltando dinheiro. E aí ele fica assim, né, entristecido assim, no primeiro momento, e aí pergunta aos irmãos, aos funcionários que estavam ali com os envelopes, pediu que todos olhassem e tal, e todo mundo olhou e viu que não estava. E aí ele olhou assim, pediu que o rapaz aguardasse, né, um tempo que o dinheiro iria aparecer. E aí ele continua ali buscando, e aí ele começa a sentir assim, que o rapaz estava assim, preocupado com a sua família, com que ele não devia estar pensando, né, com a falta do dinheiro, que angústias deviam estar causando para essa pessoa, e ele fica assim, sentido, né? Então, aí ele continuou ali fazendo as buscas, aí de repente ele vai e se volta, a sala estava cheia de gente, isso até virou uma coisa meio que folclórica, né, na CSN, ele fala: fulano, o seu salário está aqui. Aí virou-se, pegou aleatoriamente um envelope que estava numa outra caixa, abriu e lá estava o dinheiro do rapaz, gente. Vocês vão ver a força espiritual desse homem, desse espírito, né, que foi Hermínio Miranda, que é Hermínio Miranda. Eu só vou fazer uma última leitura que eu não poderia deixar de fazer, que é muito linda, que é uma carta que Hermínio escreveu. Tinha muitas outras cartas, né, que eu gostaria de ler. Sim, gostaria de destacar também, antes de fazer essa leitura, no livro dos Espíritos, Nossos Filhos São Espíritos, no final do livro, ele agradece muito, ele vai colocando, né, porque foi recorde de publicação de exemplares, muitas publicações do livro Nossos Filhos São Espíritos, que não era voltado para o público espírita. E aí, no final, cada edição que colocava, ele colocou, depois que ele escreveu um livro em especial, o livro Autismo, uma leitura espiritual. Então, ele vai e coloca aqui, né, coloca alguma das cartinhas que ele recebeu quando, de uma Bienal, as mães de filhos que estavam autistas, né, porque ele falava que ele não era Hermínio, ele estava Hermínio, né, porque assim eu estou Tânia, e por aí vai, a gente vai mudando a roupa, né, a roupagem, né, nosso espírito continua. E essas mães montaram assim, uma homenagem para ele, fizeram tipo um álbum, quando ele estava no hotel que ele foi ter acesso e fazer a leitura. E ele diz que não poderia ter presente melhor para ele. Se ele ganhasse o prêmio Nobel, não seria melhor do que a sensação que ele estava tendo de ter podido auxiliar com esse livro, o Autismo, uma leitura espiritual, que ele se sentia muito feliz. Aconselho aqueles que passam por esse momento, ou que conheça alguém que tenha um filho que esteja autista, que possam fazer a leitura desse livro, para estar esclarecendo e ampliando mais seus conhecimentos acerca de o porquê estar naquele momento autista ou especial, de outra forma, tá bom? Vamos fazer a leitura, então, porque existe uma liga de pesquisadores do Espiritismo, chamada LIP, Liga de Pesquisadores do Espiritismo, e todo ano tem um encontro dessa liga. E Hermínio Miranda, no seu 7º encontro dessa liga, ele não estava em condições de estar presente na reunião, nesse encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. E aí ele escreve essa carta, gente, olha que coisa mais linda. Mensagem de Hermínio Miranda aos pesquisadores que participaram do 7º em LIP. Aos estudantes e participantes do 7º encontro do LIP. Meus jovens amigos e amigas de ontem, de hoje e de amanhã, e de sempre. Gostaria de estar pessoalmente aqui para viver este momento com vocês. De certo modo, contudo, é bom que eu não esteja.
Sou um sujeito emotivo e até a minha cardiopatia é tida pelos médicos como de natureza emocional. Como eu iria administrar minhas emoções ao partilhá-las com vocês? Alegra-me sobremodo ver vocês trabalhando na realização do impossível. Digo isto a me lembrar do Sir Winston Churchill, que costumava dizer mais ou menos assim, aspas, difícil é aquilo que a gente pode fazer imediatamente. O impossível demora mais um pouco. As leis divinas me concederam, generosamente, tempo para realizar algumas impossibilidades pessoais, superando pretensos obstáculos e supostos limites que misteriosamente desmaterializavam-se e me deixavam passar a sua fé forte, né? Foi assim que me tornei até um escritor. Imaginem só, eu, escritor. Como, olha a humildade, olha a modéstia. Somente agora estou percebendo que os impossíveis, entre aspas, por ele, começaram a acontecer depois que tomei conhecimento da abençoada doutrina dos espíritos, nos idos de 1957. De algum tempo para cá, passei a perceber algo singular, ou seja, como é que a gente assiste, em certo nível de indiferença, ao doloroso espetáculo do estrangulamento do processo evolutivo da humanidade, pelos implacáveis punhos do materialismo dominante. É claro que, no decorrer de tal ditadura ideológica, avançamos consideravelmente nas badaladas e sofisticadas conquistas tecnológicas. Mas não é esse aspecto que me refiro. Desejamos mais do que isso, muito mais. E para toda a comunidade humana, onde quer que ela esteja, pelas dobras infinitas do espaço imenso. Será que não podemos mudar, pacificamente e sem dores, pelo amor de Deus, os modelos políticos, sociais, econômicos, religiosos e culturais? Claro que sim. Não apenas podemos, mas devemos mudá-los. Temos que mudá-los. Vocês já estão trabalhando no projeto de reformatação do mundo em que vivemos e no qual viveremos ainda, não sei quantas vidas. Estão levando para autorizado foro de debates do meio acadêmico a desprezada realidade de que não somos meros corpos físicos perecíveis, mas espíritos imortais, pré-existentes, sobreviventes e reencarnados. E reencarnantes, desculpem. Convém lembrar ainda que, ao separar didaticamente o território das coisas materiais do espaço reservado às imateriais, mestre Aristóteles certamente não pretendeu demonizar a metafísica. Quis apenas chamar a atenção para o fato de que esses vetores de conhecimento exigem abordagem e tratamento diferenciado e despreconceituosos de gente que se dispõe honestamente a aprender com os fatos. Decorridos mais de 2 milênios, ainda ouvimos dizer que os componentes metafísicos da vida são crendices e fantasias pré-científicas, indignas da atenção de intelectuais que se prezam, que a gente falou lá atrás, né? O que desejamos é presença de gente qualificada, que nos ouça e nos ajude a retirar o estigma que pesa sobre a realidade espiritual. O resto virá por acréscimo. Parodiando o ex-presidente Kennedy, não aspiremos ao que o mundo pode fazer por nós, mas ao que nós podemos fazer pelo mundo. Que Deus nos abençoe, que nos inspire sonhos como este, dado que, se não sonharmos, como é que nossos sonhos vão se realizar? Eis o singelo recado do velho escriba Hermínio C. Miranda, agosto de 2011. Então, muito lindo, né? Um ano e meio antes do seu desencarne, que foi em 2013. Muito lindo. Muita gratidão a todos os vultos da espiritualidade, aos irmãos trabalhadores que nos auxiliam na realização desse trabalho dessa manhã, de todos os trabalhos realizados no Mempaz. Gratidão. Vamos ouvir agora desculpe. Antes, gostaria de desejar a todos um lindo domingo, um domingo de paz, de muita harmonia, de muita fé. E não vamos nos esquecer, somos como os atletas. Sejamos como os atletas.
Sintamos as nossas dores, mas não desistamos nunca. Sejamos fortes e firmes na nossa fé. Vamos ouvir agora o nosso hino e em seguida a nossa oração. Bom dia a todos, graça e paz para todos nós. Que assim seja. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nesta estrada somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nesta estrada somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como filhos da luz, andai como filhos da luz, andai como filhos da luz. Oremos. Senhor, o preconceito ainda domina os corações humanos. Os Zaqueus modernos são chamados a abrir as portas de seus corações para o encontro com a eternidade. Os preconceituosos são igualmente chamados para o encontro consigo mesmos. São chamados a estudar suas vidas. Vejamos então, irmãos, como somos realmente. Ainda imperfeitos e em fase de evolução. Todos nós estamos no caminho do aprendizado. A lição do Evangelho é de pura fraternidade. A mensagem é de caridade e de amor. No dia em que nós, irmãos, deixarmos de pregar a liberdade de expressão, nos igualaremos ao inquisidor e ao que de mais mesquinho o homem já fez com a religião. Se algum dia abandonarmos a ética do codificador, que combatia
as ideias dos seus opositores sem desrespeitá-los como seres humanos, trairemos o princípio mais elementar da mensagem de Jesus. Se algum dia proibirmos livros e acreditarmos que há entre nós aqueles aptos a determinar o que o outro deve ou não deve conhecer, evocaremos argumento dos ditadores de todas as épocas e nos converteremos em tiranos da sabedoria. Acordemos, então. Os espíritos superiores já fizeram soar a trombeta, derramaram sobre a humanidade a água cristalina do ensinamento de Jesus. A humanidade está pronta, sim, e sedenta de educação para a autonomia. Para amarmos-nos uns outros, não é necessário que pensemos de modo exatamente idêntico. É preciso aprender a conviver com o diferente, respeitar e valorizar a diversidade. Tolerância é a palavra de ordem. Que assim seja.